Oi. Hoje eu vou falar deste livro aqui que eu também li este ano. Já tá aumentando a pilha de livros que eu li este ano e que eu ainda não gravei vídeo. Aqui já tem vários pra gravar, ainda tem pelo menos 4 mais ou menos pra gravar ainda, que eu tô atrasada. Mas então hoje eu vou falar do Outsider, que é este livro do Stephen King. Eu acho que esse livro aqui deve ser mais ou menos novo, acho que deve ser de 2019 e tal, do King. E é aquela coisa, eu acho que... 2019, é. Não, 2018 o original. Na tradução pela essa editora que foi 2019. É aquela coisa, né? Eu já até... Deixa eu olhar pra câmera, vou tentar começar a olhar mais pra câmera, não ficar olhando pro meu... pro negócio de gravação aqui do lado. Mas é aquela coisa, né? Eu já tinha até falado, assim, que quando eu pego o King pra ler, eu já sei mais ou menos o que eu vou esperar, eu já sei estilos de escrita, eu já sei que vai... Às vezes pode ter um final meio ruim, mas não vai, assim, ser um livro decepcionante, sabe? Eu já sei o que esperar. Eu já falei isso num outro livro, então era o caso. Peguei esse livro aqui, parecia divertida a história e tal, era meio que novo o livro do King, e falei assim, bora matar esse livro, né? Um livrinho grande, tem mais de 800 páginas, mas ele passa muito rápido. Assim, porque é King, assim, sabe? Então, se você gosta, sabe? É a leitura de King, aquela que você não consegue mais parar, assim, você fica angustiado numas partes, assim, sabe? Então, vamos pro resumo do livro. Então, o que acontece? Na Flint City aconteceu um crime bárbaro. Um menino foi encontrado e tal, mas em circunstâncias horríveis, falecido, né? E foi encontrado por uma pessoa que estava fazendo trilha ali de manhã. E daí começa a investigação. E o investigador principal é alguém que se chama Ralph, que é o personagem principal aqui deste livro. E o Ralph começa a investigar e ele recolhe vários testemunhos de várias pessoas diferentes. Falando, esse dia aí eu vi o coach Terry, né, que era o coach de beisebol ali da cidade, né. O professor de educação física, literatura também, negócio assim. E daí tinham várias pessoas ligando a presença do Coach T naquele dia em que o menino foi encontrado, né? E que o menino foi submetido a várias coisas ruins, né? Inclusive, essa parte dos testemunhos, da descrição do crime e tal, eu achei bem pesada, assim, sabe? Claro, Stephen King tem umas partes assim que às vezes em alguns livros ele bota assim, umas partes que eu acho meio brutais, mas eu achei assim, tiveram umas partes meio difíceis de ler, assim, sabe? No início, assim, foi realmente mais no início, assim, sabe? E daí tem todos esses testemunhos ligando o Coach T ao menino naquele dia. Tem provas de DNA que ligam o Coach T no menino naquele dia, sabe? Então tudo indica que foi o coach de beisebol, foi o Terry, o Maitland, o coach de beisebol da cidade, que praticou esse crime bárbaro contra essa criança. Então, diante de todas essas provas, o Ralph, esse investigador principal, ele chega na final no jogo final do beisebol ali, da equipe do coach, na frente de todo mundo, porque ele ficou chocado, assim, sabe? Porque o coach já tinha treinado o filho dele, tinha contato com tantas crianças, ele ficou chocado pela barbaridade do crime e pela pessoa que eles concluíram que foi o assassino, assim, sabe? Então, ele, diante desse choque, assim, ele ficou tomado de paixão, assim, sabe? Foi algo bem passional. E eles decidiram de prender o coach ali na frente da cidade inteira que estava assistindo a final de beisebol do time municipal. Então, assim, foi um escândalo, assim, sabe? Só que isso que eu tô falando, assim, não é realmente spoiler, assim, é tudo meio que no início do livro, assim, né? Só que, o que acontece? Ele não esperava, com tantas provas, ele não esperava que o Coach Terry
fosse ter um álibi muito sólido. Ele, no mesmo dia que aconteceu o crime bárbaro com o menino, ele estava numa conferência de literatura em uma outra cidade, bem longe dali. E no mesmo horário ele foi filmado fazendo uma pergunta durante a conferência. Então ele tinha um álibi muito sólido. Não só isso, aí talvez seja um pouco de spoiler, mas se é alguém que acompanha realmente meus vídeos, sabe que eu já falo tudo, falo o final do livro. Então se não tiver intenção nos spoilers, enfim, só lamento. Mas eu, por exemplo, eu vou falar disso depois. Mas enfim, o que acontece? Inclusive, o DNA do Coach Terry, do Terry Maitland, foi encontrado naquela outra cidade. Então, assim, como que pode ter uma pessoa em 2 lugares ao mesmo tempo? Sabe? Então, assim, fica toda essa trama, assim, e eles tentam investigar, porque o que acontece? Acontece uma tragédia, assim, sabe? Como todo mundo fica tomado de sentimentos fortes por causa desse crime, por causa da pessoa que foi acusada. Tem uma parte... não quero dar muito spoiler, mentira, eu não vou dar spoiler. Falei que eu ia dar spoiler, mas eu não quero, porque é feeling, tem que sentir o livro, assim, sabe? Porque tem uma parte, assim, por exemplo, que é quando o Coach T tá sendo conduzido ao tribunal pro julgamento dele, com essas provas extremamente contraditórias, que acontece algo que, caramba, eu fiquei muito triste. E ainda no início do livro, daí eu fico tipo, cara, eu já li todos os testemunhos meio pesado. Daí, mais isso que acontece, nossa, me deu assim, sabe, deu uma tristeza assim no início do livro. E daí que acontece, enfim, e daí eles continuam a investigar esse crime e tal. Não quero dar mais, eu não quero spoiler, porque vai que alguém que decide de ler esse livro. Eles continuam a investigar esse livro, esse crime. Vem uma personagem muito bacana ajudar eles, que é a Holly. A Holly. Eu imaginava ela de um jeito. Só que daí eu assisti uma série, porque tem uma série desse livro, de 10 episódios da HBO. E ela é bem diferente do que eu tinha imaginado aqui, sabe? Mas foi bem bacana também a série. Mas enfim, é um personagem muito legal. E eu não li, mas parece que a Holly, aqui nesse livro, ela dá muitos spoilers de um outro livro que é o Mr. Mercedes. Então, se você é uma pessoa que não gosta de tomar spoiler antes de ler o livro, talvez seja melhor começar por Mr. Mercedes que por Outsider. Mas enfim, eu não li Mr. Mercedes, mas eu não ligo, porque eu acho que o livro é muito mais que só o spoiler, assim. Pode falar, pra mim pode falar assim, tipo, esse personagem que morre no livro. Mas tem todo aquele sentimento que eu desenvolvo até chegar na morte do personagem, sabe? Quando eu tô lendo. Então, pra mim não tem problema ter spoiler de livro, porque eu não leio livro só pra saber o que tá acontecendo com os personagens, sabe? É pra imaginar também, pra exercitar o cérebro, pra imaginar as coisas do jeito que eu quero, assim, sabe? Enfim, mas daí tem a Holly, que tá nesse outro livro, Mr. Mercedes, que dá bastante spoiler do livro Mr. Mercedes, aparentemente. Eu, pessoalmente, não li o livro Mr. Mercedes ainda. Enfim, e daí eles vão aí investigando esse crime pra ver quem cometeu, se foi o Terry, se não foi o Terry. Eu recomendo de ler pra saber quem que cometeu este crime bárbaro contra essa criança, ou pobre Peterson, acho que era Peterson o nome dele. Não tem aqui atrás o nome dele. Mas, enfim, eu recomendo muito esse livro. Eu recomendo a série também. A série foi bem legal. Embora eles tenham mudado algumas coisinhas, assim, sabe? Tipo, eles mudaram algumas coisinhas, assim, que, tipo, pra mim eu não vejo muita importância. Tipo, por exemplo, aqui no livro tem um personagem que eu gostei bastante. Foi a mãe do Claude Botton. Claude. Que é um dos personagens aqui do livro. Eu gostei muito da mãe dele. E ela na série, eles trocaram pro irmão do Claude. Então, assim, não é a mãe mais. Então, e o irmão eu achei muito menos simpático, muito menos legal, cativante que a mãe aqui no livro.
Então, assim, tem algumas coisas que eles mudaram, mas a série em si, ela é bem bacana também de assistir. Eu gostei de assistir os dois, de comparar os dois e tal. E recomendo. E é aquela coisa, é King, assim, sabe? Cada vez que eu venho falar aqui dos livros que eu li de Stephen King, assim, sabe? Eu falo, é aquela coisa é King. Mas é isso, assim, sabe? Ele tem um estilo de escritura bem particular, um estilo de cativar para a leitura bem característico dele mesmo. E é aquilo, assim, não vai mudar completamente de um livro para outro, assim, sabe? Então, assim, é por isso, quando eu pego para ler King, eu sei que eu vou gostar. Mesmo que eu não goste do final, porque já aconteceu várias vezes eu não gostar do final dos livros do King. Eu sei que eu vou gostar do caminho até chegar ao final, da leitura, do estilo de escritura, eu vou gostar. Então, assim, é por isso que eu li esse livro, assim, sabe? Então, assim, mudou a minha vida? Não mudou. Não mudou. Mas foi um baita livro, assim, ainda de Stephen King, assim, foi muito bacana, assim, sabe? O último que eu li dele ou foi Carrie ou foi Salem, não lembro. Não lembro. Mas foi muito bom livro, assim, sabe? Tá nos meus top 3 King, assim, sabe? Eu gosto muito de It. Só que It tem uma cena polêmica lá. Tem uma parte polêmica que pra quem já leu sabe exatamente qual parte eu tô falando. Quem já viu alguns reviews de It sabe exatamente qual a parte que eu tô falando. Se não fosse essa parte bizarra de It, seria o meu top 1 disparado. Entendeu? Essa parte que me faz recuar. Então, eu acho que pra Outsider aqui foi um baita de um livro muito bom. E pra mim, assim, tá realmente, ele tá nos top, assim, com It e um pouquinho abaixo da Salem, assim, sabe? Dos outros do King eu gostei bastante, mas pra mim não chega, assim, tanto aos pés, assim, sabe? Inclusive, esse aqui parece um pouco o início, um pouco o Carrie, assim, sabe? Que vai misturando os relatos e vai falando um pouco a história que aconteceu. Não parece tão, assim, Carrie, assim, porque Carrie mistura muito o passado com o presente, né? Mas tem bastante, no início tem bastante parte dos relatos. Mas recomendo muito, especialmente se gosta desse tipo de leitura. É um livro muito legal. A série é muito legal também. E de 0 a 10, então, como tá num dos meus tops do King, eu tenho que dar uma boa nota, né? Mas se eu dar uma boa nota, né? De 0 a 10, eu dou pra esse livro 8 e 8. 8 e 8 ou 8 e 9? 8,85. E essa foi a leitura de hoje. Eu vou ver se é o próximo. Qual que vai ser o próximo? Será que eu dou spoiler? Vai ser esse aqui, ó. O próximo, a leitura, não vai ter nada a ver com horror, com aventura, com fantasia. Vai ser As Grandes Esquecidas da História, porque a história apagou as mulheres. De uma historiadora, não é nem uma historiadora, acho que ela é só jornalista francesa. Mas isso aí vai ser para quando tiver a fim de gravar um outro livro. Tem Fahrenheit 451, que eu li também, que eu tenho que fazer, baita livrão. Mas enfim, aqui tá a dica literária do dia. Outsider, de Stephen King, baita livrão, leiam, muito bom, assistam a série também. Até a próxima.